Sintam-se todos muito bem-vindos. Conforme combinado, estamos aqui agora às 14 horas, né? Para esclarecer algumas dúvidas sobre alguns temas de psicologia. E aí, sintam-se completamente à vontade para perguntar qualquer coisa. Nós vamos de 2 às 3 e nesse intervalo de 1 hora vou tentar responder tudo que tiver ao meu alcance, tá bom? E o que não der tempo, prometo depois desenvolver alguns vídeos e ir postando aos pouquinhos, tá certo? Paola, Emília, tem alguma pergunta? Querem começar? Pode perguntar. Relima, sintam-se todos muito bem-vindos. Eu vou tentar ficar fazendo essa transmissão com alguma frequência, né? As demandas têm sido sobre assuntos diversos. Na clínica, o mais frequente, o que geralmente traz, né, são questões de relacionamento, sexualidade, luto, né? Mas as demandas estão ficando cada vez mais diversas. Ângelo, Thiago, bem-vindos. Primeiro, é a minha primeira experiência com algo assim tão interativo, então perdoem alguma tentativa de ajuste, certo? Eu vou tentar me concentrar e ver ao mesmo tempo as perguntas, tá bom? Primeiro, esclarecer um pouquinho o que é a psicologia, né? A psicologia, ela transcende muito os muros acadêmicos. Na academia nós recebemos bons instrumentos, né? Mas o refinamento desse instrumento acontece na experiência mesmo, em estar procurando se especializar sobre as demandas que chegam. Nós recebemos muita contribuição dos teóricos, mas é preciso estar sempre atualizando as demandas. E o psicólogo chega no outro até onde ele chega dentro de si mesmo, né? Então é muito importante eu estar me vasculhando, me explorando, me descobrindo que quanto mais dentro de mim eu vou, mais dentro de você eu vou também. Então, tenho muita gratidão pelas pessoas que chegam aqui, que são partes de mim, e é uma cura mútua, são trocas de saberes e experiências diversas. Pode perguntar. Tiago, bem-vindo. Eu vou começar falando um pouquinho, gente, sobre um questionamento que chegou um pouquinho antes da lista de transmissão, que foi sobre a fibromialgia, né? A fibromialgia, ela traz dores fortíssimas no corpo, né? Mais ou menos intensas, e há estatísticas comprovando que cerca de 96% de todas as enfermidades elas têm um cunho psicossomático. Alice, mas não é exagero, 96%? Não, né? E aí quando a gente eu tenho recebido muitas pessoas com essa demanda de fibromialgia e outras dores, e quando nós vamos explorar um pouquinho mais fundo, encontra um padrão afetivo, um padrão emocional de uma certa rigidez, de uma certa tentativa de controlar a vida, de controlar os pensamentos, de controlar as emoções para se defender. E esse padrão que é afetivo, ele se imprime em cada célula do corpo. Então o corpo ele vai tentando se moldar ao comando que ele vai recebendo, um comando de rigidez, de controle. Até no andado, gente, é possível perceber um pouquinho como é que a pessoa está emocionalmente, quais são os padrões afetivos que estão regendo ela naquele momento. E esses padrões afetivos, geralmente, eles se instalam, começam a se desenvolver, a se fortalecer lá na infância. Experiências de dor, né? Que a criança vai tentando inconscientemente desenvolver estratégias de não reeditar essas dores. E uma delas é essa tentativa de controle, essa rigidez. Então, ao longo da vida, esse padrão vai se instalando, sem que se perceba. A pessoa, às vezes, até naturaliza isso, não é o jeito dela mesmo. Mas tem uma hora que o corpo físico ele não vai suportar.
e aí vai começar a manifestar essas dores. Então a fibromialgia, assim como outras manifestações de sintomas físicos, eles têm sim cunho emocional, e a intervenção é multidisciplinar. E tão importante quanto qualquer outra é a intervenção do autoconhecimento. Para ir aos pouquinhos, com calma, com paciência, com respeito à própria história, e dissolvendo esses muros emocionais que acabaram se instalando no corpo também. Aos pouquinhos vai soltando, vai dissolvendo aqui e vai sendo levado para o resto do corpo. O corpo aos pouquinhos vai amolecendo, essas dores vão desaparecendo. Mas não é da noite para o dia, certo? É um processo, tem que perseverar. As dores têm que estar insuportáveis para poder ver qual é o grito que elas trazem. Dor física é grito. Alguma coisa no sistema não está funcionando bem. Certo? Sobre a fibromialgia, ok. Tem uma pessoa perguntando sobre câncer. Câncer, gente, da mesma forma, né? Cânceres, eles se manifestam nos diversos corpos. Nós temos diversos corpos. Todos eles são formados de energia mais ou menos densa. Isso não é viagem, isso não é crendice, nada disso. É energia. Por exemplo, eu posso tocar a minha mão porque as minhas moléculas estão aglomeradas numa densidade tal que ela é concreta e eu posso tocar. Mas existem outros corpos que as moléculas estão mais rarefeitas. Então, eu sinto, eu respiro, eu intuo, mas eu não posso tocar. Mas são corpos, existem. Então, o câncer, gente, quando ele se manifesta no corpo físico, ele já vem se manifestando no corpo emocional, no corpo mental há muito tempo, às vezes há décadas, né? E o que é esse câncer emocional? Dor, traumas, experiências em que você se sentiu muito exposto, muito vulnerável, muito machucado, num nível tão estrutural. Gente, pronto, se eu passar alguma pergunta, pode perguntar de novo, tá certo? É a minha primeira experiência com algo tão interativo, então pode perguntar de novo se eu passar. Então, o câncer, ele vem dizer que há algo muito profundo, uma dor muito profunda, muito trancada, para ser conhecida lá nos porões do nosso inconsciente. Pra gente ter uma noção, às vezes eu pergunto para algumas pessoas que chegam: quanto é que você acha que se conhece de 0 a 100%? Alguns respondem 50%, alguns respondem 70%, aí opa, vamos com calma, né? Gente, há estudos revelando que para as pessoas que estão em num mergulho de autoconhecimento mais profundo, essas se conhecem em torno de 10%. Olha só. Ou seja, cerca de 90% da nossa massa psíquica está completamente inconsciente. Nós temos um volume de emoções guardadas, trancadinhas. Às vezes, não é nem as 7 chaves, é as 70 chaves, porque mexer naquilo dá demais. Que estão aí regendo o nosso comportamento, regendo as nossas reações, e a gente não tem nem noção. Então, quando a doença, como a fibromialgia, quando o câncer chega, e aí no caso do câncer, é muito importante a gente verificar onde esse câncer se manifestou. Foi no estômago? Foi na próstata? Foi no útero? Porque isso também dá indício de onde é que está a sua dor emocional. Pessoas, por exemplo, que na vida... Mulheres, chega muito aqui. Casos de mulheres com câncer de colo do útero, endometriose. O que é isso? Há uma carga histórica de mudez, de repressão, de silêncio, de material emocional engolido sem ter sido digerido a contento, né? Que foram se acumulando ali naquele órgão mais vulnerável. No caso da mulher, o útero, por exemplo, né?
E esses conteúdos emocionais, eles têm uma carga tão densa, que exerce tão forte pressão, que elas conseguem sim alterar a multiplicação celular. E aí naquele órgão, a célula começa a se multiplicar de forma nociva. E aí o câncer chega. Chega não, se manifesta a nível físico, porque no emocional ele já estava. Já foi a pressão dessas emoções guardadas que gerou essa alteração na multiplicação celular. Certo? Então, câncer na tireoide, segue o mesmo princípio, né? Câncer na próstata, quais são os nódulos, as crenças que aprisionaram a sua expressão sexual, né? Então, no caso do câncer é muito importante rastrear onde, em que órgão, e a partir daí a gente vai descobrindo a dor. Não é um processo fácil, mas é um processo extremamente liberador. É olhando, conhecendo essa dor, nem que você se contorça inteiro. É chorando essa dor, liberando essa dor, tendo a catarse dessa dor, que você vai criando um espaço vazio e retomando o funcionamento saudável, homeostático daquele órgão, certo? Seios nasais, no meu caso, sim. E aí a mesma pessoa, eu não sei se eu posso falar o nome, na transmissão aparece o nome de todo mundo que está na transmissão, porque como são questões confidenciais, não sei aqui se aparece para todo mundo, se não, mas questões respiratórias, a mesma coisa. Dificuldade para respirar, taquicardia, é medo. Medo de quê? Observe que quando nós estamos com medo, a nossa respiração fica aqui, né? A gente não consegue completar o fluxo da respiração, parece que está sempre faltando. Ansiedade. A ansiedade, ela se fundamenta no medo. Sinusite também, exatamente, qualquer questão respiratória. E aí, medo de quê? A ansiedade, ela é, no mais profundo, a ansiedade é uma tentativa de lidar com o medo da morte. Mas nem sempre é a morte de morrer o corpo físico, não, existem muitas mortes. Às vezes é um medo de você dar um sim para uma grande mudança que o seu próprio desenvolvimento está te apresentando, e é uma mudança que tem que acontecer, né? E às vezes, mesmo que essa mudança seja algo maravilhoso na sua vida, é novo, você não sabe como é que vai se desenvolver. Então pode surgir essa falta de ar muito intensa, né? Isso foi só um exemplo, tá, gente? Porque o medo, ele é muito ramificado. Tem muitas camadas de medo e a gente tem que descobrir o que é que nesse momento na sua vida está apertando esse botão do medo, que acorda uma lembrança de algo que você viveu lá atrás. Certo? Ah, tá. Pode falar o nome então, né, Tiago? Alguém perguntou sobre depressão. Não lembro quem foi, mas vamos lá. Depressão é raiva. Não é a raivinha, não. É uma profunda raiva guardada. Nós vivemos, gente, num sistema moral, religioso, que não autoriza a manifestação da raiva. Até observa a criancinha. Se a criancinha tem alguma manifestação mais forte da raiva, diz, não pode não, isso é feio. Então a raiva, ela é na nossa cultura desde muito cedo reprimida. Então tá aqui a raiva, tá? Ela em si, não é energia boa nem ruim. Ela é uma energia muito poderosa. E aí o que vai dizer se ela é boa ou é ruim é como nós vamos canalizar essa energia. Então a gente está numa cultura que não autoriza. É pecado sentir raiva, não pode, tá? Então há uma pressão muito grande para que essa raiva seja escondida. Acontece o quê? Repressão. A raiva vem e é reprimida.
tá? Agora, dependendo do ambiente cultural, moral, religioso em que essa pessoa viva, reprimir a raiva pode não ser suficiente, porque ela ainda escoa. Escoa na ironia, escoa em objetos que de repente caem da sua mão. Sim, alguns acidentes são manifestação da raiva, né? Escoa em algum corte, você vai cortando alguma coisa e pá, corta a si mesmo. Tudo isso é escoamento dessa raiva que está reprimida. Só que às vezes reprimir a raiva ainda não é suficiente para o ambiente que você está. Então, você inconscientemente bota a raiva mais para baixo no seu psiquismo. Ou seja, você deprime a raiva. Tá aqui a raiva, o primeiro estágio é reprimir, depois você deprime. E aí a depressão, o que ela faz? Ela desce uma parede afetiva, um profundo embotamento afetivo, de modo que você perde notícias de que tem um vulcão de raiva dentro de você para ser conhecido. Meu Deus, mas que tanta raiva é essa? Gente, muitas vezes isso é importante que a gente compreenda. Existem afetos, emoções que elas se originaram na nossa própria biografia. Foi na nossa história, desde que a gente nasceu, desde a nossa gestação, e digo mais, anterior também à nossa gestação. Dependendo das expectativas familiares sobre o seu nascimento, estando ou não de acordo com o que o seu coração vibra, isso pode acordar a raiva. Então, essas emoções, elas podem partir da sua própria biografia, mas existem também todo um repertório emocional que nós manifestamos, que não são originalmente nossos, mas sim dos nossos pais, às vezes dos nossos avós, às vezes dos nossos bisavós. Há toda uma linhagem aí, trazendo um padrão afetivo. Quem for da família tal é assim. Esse aqui é um Lima, esse aqui é um Silva. Já há uma estrutura afetiva de como aquela pessoa que está chegando, nem nasceu ainda, deve ser, né? Então há uma carga histórica muito grande já aguardando que você cumpra as expectativas da linhagem familiar. Então muitas vezes, exato, Emília, exato. Então muitas vezes o que eu estou sentindo não é originalmente meu. É meu também porque eu estou manifestando, mas não é originalmente meu. E aí a gente tem que ir buscar em psicoterapia, em meditação, em constelação familiar, onde que essa emoção foi reforçada, foi disparada na sua linhagem familiar. Certo? Por exemplo, há casos em que de clientes aqui com uma melancolia que a gente já vasculhou tudo na biografia da pessoa e não tem. Quando vai buscar lá atrás, tem o suicídio, tem o aborto, tem o abuso sexual. Tá na linhagem, virou um segredo familiar, ninguém toca no assunto, mas tá lá no inconsciente coletivo da família, pedindo para ser conhecido e para ser curado, para ser perdoado, para ser liberado, finalmente liberado, né? Eu acho que eu passei algumas perguntas, pode perguntar mais, porque eu vi passando aqui, não deu para concentrar as duas coisas ao mesmo tempo, mas pode perguntar mais, certo? Outra coisa, gente, importante de esclarecer sobre a depressão, porque muita gente acha que a pessoa acometida com depressão, ela tem aquele estereótipo caricatural de estar chorando pelos cantos. Não é bem assim. Tem deprimidos que sorriem frequentemente, que socialmente são pessoas que funcionam, sabe? Você jamais desconfia. Mas eu tenho a oportunidade de conhecer aqui que são pessoas que estão tomando antidepressivos há um bom tempo, né? Que estão realmente tentando lidar com essa dor em silêncio. E por que em silêncio? Alguém sabe? Por que elas tentam lidar com essa dor em silêncio? Certo, Thiago. Tá. Obrigada.
Porque ainda há, infelizmente, mas a boa notícia é que isso está mudando, aquele estereótipo de que depressão é fraqueza, é falta de força de vontade. Nada disso, né? Quem está nesse quadro e procura ajuda está dando um atestado de força e de humildade. Porque muita gente tem e não procura ajuda porque acha que é coisa de louco, porque a família vai recriminar, ou se faz psicoterapia, faz em segredo, né? Então são pessoas que sofrem em silêncio, um silêncio desnecessário, né? Talvez com essa reavaliação cultural do que seja a doença mental, vá ficando cada vez mais fácil, né? As pessoas abreviarem sofrimentos que não precisam ser tão prolongados, né? E por que eu falei doença mental? Essa expressão parece tão pesada, né? Porque, gente, a mente, ela é um dos instrumentos da nossa existência, mas ela não define a nossa existência por completo. Então, às vezes, essas dores guardadas, elas desequilibram, sim, o funcionamento químico do cérebro, que é quem canaliza as expressões mentais. Então, a mente é um instrumento poderosíssimo da nossa existência, mas não é o único. Nós temos muitas outras formas de apreensão. Falo sim, Paula, ansiedade. Muitas outras formas de apreensão das experiências, dos aprendizados no existir. Então, quando a gente vai vasculhando essas emoções que estão guardadas, imagina aí, 90% de emoção guardada. Aí você deve estar se avaliando e dizendo, não tenho 90% de emoção guardada, eu tenho um pouquinho menos, de repente 50%. Pois então dá uma olhadinha nos teus sonhos. Os sonhos, eles são um material precioso para a gente conhecer o que está lá nas profundezas do nosso inconsciente e a gente jura que não é nosso. Já aconteceu com você de você sonhar com algo e acordar, puxa, de onde é que eu fui tirar esse roteiro? Pois é seu. Esse roteiro é seu, por mais estranho que pareça, esse roteiro é seu. Eu sempre passo essa tarefa aqui e às vezes alguns clientes bem corajosos relatam: eu sonhei fazendo sexo com a minha mãe, com a minha irmã, eu sonhei matando não sei quem. Eu disse, ok, que bom que você está tendo a coragem de olhar para isso. Não é fácil olhar para isso, mas é olhando que a gente compreende a razão de algumas autossabotagens no momento presente. Por que você se autossabota? Porque você sente culpa por sentir coisas que você não queria sentir. Porque dizem que não é certo, porque dizem que não é coisa de uma pessoa boa. Esse estereótipo de bonzinho acaba com a pessoa. Acaba com... Então, não quero ser bonzinho, não. Quero ser verdadeiro. E a partir daí, a natureza te encaminha no fluxo dela da beleza, da prosperidade, da saúde, porque é tudo verdade, né? Pois é, Eduardo, exatamente, é o caso de muita gente que prefere ficar em silêncio, né? Com medo do julgamento desse outro a respeito do seu discurso, do seu sofrimento, né? Então, Paola, a ansiedade. Inclusive, gente, no dia 25... aliás, são duas, confundi. Na quinta-feira eu vou estar dando a palestra na UFC, na parte de engenharia. Depois eu coloco no Instagram sobre ansiedade e compulsões, certo? E no dia 25, ali no CRE, perto do 23BC, também vou divulgar, vou estar dando uma palestra sobre sexualidade, como o desejo revela a nossa verdade, né? E lá no CRE eu dei uma sobre ansiedade, Paola, há alguns meses, e é incrível como é um tema que atinge todos nós, né? Existem muitas expressões da ansiedade mais ou menos intensas. A ansiedade leve, que praticamente todos nós aqui no Ocidente temos, a moderada,
e a grave. Uma expressão, por exemplo, uma expressão grave da ansiedade, por exemplo, é o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, né? Mas ansiedade é sempre uma tentativa de controlar, de segurar, de evitar que uma situação de dor, de grande dor que você viveu no passado, se repita, se reedite. Certo? Então, a ansiedade ela pode se manifestar de diversas formas, como estiver mais pertinho de você no ambiente. Por exemplo, para algumas pessoas, a ansiedade ela vai aparecer como um transtorno alimentar, compulsões alimentares. Mas a compulsão, que é uma expressão da ansiedade, ela pode se manifestar também através do álcool, através do sexo, através das compras, uso compulsivo do celular, da internet, né? E às vezes a gente tem a impressão que, por exemplo, estar manifestando a compulsão no uso da cocaína, por exemplo, parece ser mais grave do que estar manifestando a compulsão no uso do sexo como um amortecedor. Porque aqui no Ocidente o sexo é autorizado, é vangloriado, e a cocaína não, né? Então parece que uma é mais grave que a outra, mas não é, porque as duas são amortecedores. As duas expressões da ansiedade aí estão tentando nos proteger, olha só como é interessante, nos proteger de olhar para as nossas dores mais profundas, mas o paradoxo é, só olhando para essas dores profundas é que a gente se cura. Não tem para onde correr, não tem. Exatamente, compulsão para o pensamento também. Tanto que o transtorno obsessivo compulsivo, ele muitas vezes você não identifica quem tem porque não se manifesta a nível de comportamento, se manifesta a nível de pensamento. Fica aquela canção psicológica. Será que eu fiz isso? Será que eu fiz isso? Será que eu fiz isso? É um sofrimento muito agudo. Muito agudo. E o que acontece com muitas pessoas que estão acometidas desses quadros, né, gente? É um ponto que eu realmente sinto de esclarecer sempre. Vão ao psiquiatra, começa a tomar um ansiolítico, apresenta pequena melhora e acha que tá bem. E aí é algo que precisa de muita atenção. O medicamento alopático, ele é muito bem-vindo quando a pessoa já está em processo de autoconhecimento. Porque o medicamento alopático, veja, ele é muito bem-vindo porque às vezes a pessoa está paralisada pelo sintoma, ela não consegue mais trabalhar, ela não consegue mais se relacionar, ela está paralisada pelo sintoma. Às vezes não consegue nem sair de casa para vir a terapia. Então, a química, a prótese química, aí é bem-vinda. Só que, como eu disse, ela é uma prótese. Então, o bem-estar que você vai manifestar só em tomar a medicação é um pseudo-bem-estar. Tirou a medicação, o sintoma volta. E às vezes volta mais forte. Por quê? Gente, o sintoma, seja ele qual for, é delicado isso que eu vou dizer, mas vocês vão compreender perfeitamente. O sintoma, no mais profundo, ele é um amigo. Ele está vindo dizer que alguma coisa na nossa engrenagem existencial não está mais funcionando bem. Tem alguma partezinha que está enganchada, alguma crença religiosa, familiar, que está te segurando, que está te boicotando. Então, o sintoma, no mais profundo, ele chega para dizer, sinal alerta. Vamos olhar para isso aqui, vamos conhecer isso aqui. Então, é uma coisa que eu sempre previno as pessoas que vêm aqui. Algumas eu encaminho para o tratamento paralelo com o psiquiatra. Quando realmente eu vejo que é necessário, no último caso eu encaminho para o psiquiatra, que aí vai ser um aliado no nosso processo. Mas já previno, olha, você vai começar a tomar essa medicação, você vai apresentar uma aparente melhora. Aparente melhora. E aí você já está avisado
que não deve abrir mão de nenhum recurso de autoconhecimento por conta dessa aparente melhora, porque é uma prótese. Você precisa utilizar esse sintoma, tá? Para poder descobrir qual é a dor que tá lá embaixo. Tem gente que lembra aqui que foi abusado sexualmente e esqueceu, passou a vida com isso apagado. Tem gente que descobre, por exemplo, que o quadro de depressão, de ansiedade que está manifestando é o que está mantendo os pais casados, por exemplo. Porque os pais estão ali se odiando, não querem mais estar juntos, mas tem um filhinho para cuidar. Então os pais acabam utilizando, gente, tudo isso é inconsciente, tá? O sintoma do filho para não tomarem a decisão que precisam tomar, que é a separação, né? Então, o sintoma de um na família nunca é só de um. Ele está denunciando que o sistema familiar inteiro precisa de cura. Cai um doente, o sistema inteiro está precisando de cura. É um sistema familiar. Por isso que chama constelação familiar. A constelação das estrelas como é? Cada estrelinha está sempre no seu lugar. Forma uma constelação. Na hora que uma estrela dessa se reposiciona, sem que ela diga nada, ela convoca todos os outros membros da família a se reposicionarem. Então, que entra em processo de autoconhecimento mexe com todo mundo. Com quem queria e com quem não queria. Mas é cura irradiando para todo mundo. Sim. Exatamente, Igor. E aí, completando, né, essa questão dos medicamentos, eles são bem-vindos quando você já está em processo de autoconhecimento. E aí você utiliza esse bem-estar, essa prótese de bem-estar, como ferramenta para poder subir e se fortalecer para olhar para essas dores que até então você não estava conseguindo olhar. Então você sente como se desse um upgradezinho químico para você conseguir se movimentar, conseguir se mover um pouco, se encorajar um pouco para olhar para essas dores. Olhar. É desafiante, mas é o único caminho. É o caminho da cura. É se olhar. Acho que... Ai, que bacana, Paula. Que bom. Eu fico muito feliz, gente, por essa oportunidade de compartilhar um pouco, né, sobre temas que são tão de todos nós e que muitas vezes a gente fica tão em silêncio, achando que é o único que está passando por aquilo. E não é. Garanto, não é. Não é. É tão de todos nós, então compartilhar um pouco dessa dimensão, né? E dizer, olha, tu não precisa ficar aí só, sofrendo, você não é o único, existem milhões de pessoas passando por isso, existem grupos compartilhando estratégias para superar esses desafios emocionais, né? Quem vai se emocionar agora sou eu. Eu agradeço, gente. Agradeço pela oportunidade, né? De servir e me curar também, né? Como eu disse, eu sou muito feliz por ter a oportunidade de estar nesse lugar de compartilhar aquilo que eu sei que é uma cura mútua. É uma cura mútua, né? Quanto mais longe eu vou, mais longe eu posso facilitar que você vá. E quanto mais longe você vai, mais cura eu recebo também. Então é muita alegria. Muita alegria. Então, quem tá sentindo de olhar mais para dentro e quiser já começar a observar os sonhos,
vai descobrir tanta coisa. Às vezes a gente tá tão mecânico, né? Que não lembra mais. Acorda, pá, com o despertador já vai resolver logo tudo. E não respira para observar a cena, né? Observar a cena. O que eu tô sentindo ao acordar? Por que eu tô sentindo isso? De quem é que eu tô lembrando? Nós, gente, estamos todos muito conectados, muito conectados. Então, às vezes a gente está pensando muito forte em alguém e esse alguém aparece. Nossa, o que foi isso? Não tem nada de extraordinário, de místico, de esotérico nisso, não. A gente é que perdeu a conexão com essas habilidades tão naturais da nossa existência, que é nos conectar com o outro e sentir o outro, mesmo que ele não esteja fisicamente tão perto, né? Sim. Mais alguma dúvida? Eu acho que nós ainda temos um tempinho, ainda temos 20 minutos, então quem quiser perguntar mais... Gente, o telefone tocou agora. Continuou aí? Continuou, né? Eu tô rindo de mim mesmo aqui, me acostumando com essa tecnologia. Deixa eu ver aqui as outras perguntas. Enquanto isso, pode ir perguntando mais, tá? Igor, essa questão é uma questão muito séria. Eu tô pensando numa forma de reunir pessoas que tenham passado por essa mesma experiência, né? O abuso sexual, gente, houve uma época em que 70% das pessoas que procuravam ajuda, meninos e meninas, homens e mulheres, tinham sofrido algum tipo de abuso sexual. E essa é uma experiência tão delicada, toca a criança de uma forma muito estrutural, muito estrutural. É preciso muito cuidado, muita sensibilidade em trazer essa lembrancinha para a consciência, porque ela é realmente muito delicada. E a incidência do abuso sexual, ela está muito longe de ser o que as estatísticas demonstram aí. Muito longe, muito longe. Primeiro que a vítima do abuso, ela sente medo, muitas vezes ela é ameaçada para não contar aquilo, ela sente vergonha de ter passado por aquilo e sente muitas vezes culpa. Culpa por quê? E aí é bem delicado isso. Quando a criança, gente, ela é estimulada pelo abusador, o corpinho dela naturalmente reage, ela está sendo estimulada. Está sendo estimulada. Então ela experimenta sim um prazer que não é controlado. Não tem como ela controlar aquele prazer. É como, por exemplo, eu pensar que eu vou agora controlar os movimentos peristálticos aqui no meu sistema digestivo. É além do meu controle. Então a criança, quando ela é estimulada pelo abusador, ela experimenta a sensação do prazer. Sem querer, ela experimenta. E aí quando ela cresce, que ela entende o que aconteceu, porque na hora ela não está entendendo o que aconteceu. Muitas vezes ela permite uma situação porque prometeram um bombom, prometeram um filme, um brinquedo, né? Porque ela foi seduzida. Ela foi seduzida. Então, era uma criança. Era uma criança. Eu não preciso mais dizer nada, era uma criança. Então quando ela cresce e vai compreendendo o que aconteceu, ela vai desenvolvendo muita culpa por ter sentido o que sentiu, mesmo que ela não tenha podido evitar, e várias outras culpas. Ela começa a achar que ela que atraiu, que foi culpa dela, porque disseram pra ela que é porque ela estava vestida com roupinha tal e tal. Às vezes acontece de a criança, quando ela consegue dizer pra mãe, essa mãe também, geralmente, é uma mulher que já foi vitimizada também, e acabou naturalizando a violência, né, do parceiro, da parceira. Não, é assim mesmo, homem faz isso mesmo, tá errado, não é pra fazer, não é pra fazer.
Então, às vezes essa mãe também não tem condições emocionais de lidar com essa dor. E ela acaba dizendo, menino, foi culpa tua. Quer dizer, ela está tão dependente emocionalmente desse abusador que ela prefere acreditar que foi culpa da criança do que olhar para o fato de que aquele abuso foi reeditado. Foi nela e foi no filho, ou foi na filha. Né? Então, o abuso sexual ele é um sintoma de uma doença social. É um sintoma de uma doença social. E que cada vez mais nós possamos buscar por nós e incentivar outros a buscar ajuda mesmo nesse sentido, sabe? E que a gente se cure e possa nos mover ao empoderamento, a cura do medo e ao empoderamento. Não, aqui tem um limite. Você não toca em mim se eu não quiser. Né? Mas isso é todo um processo que não fica só no nível físico. Tem abusos que não tem nem toque. Tem abusos que não tem nem toque. E são homens e mulheres abusadores, homens e mulheres abusados. Então, onde é que eu estou me permitindo ser abusada? Ah, mas isso aqui parece tão normal, mas está doendo? Está doendo onde? Por quê? Será que não tem abuso? E eu estou me permitindo ao abuso por quê? Isso no caso do adulto. O que aconteceu? Eu aprendi que devia ser assim para poder receber amor, para poder receber carinho, né? Então é uma questão muito delicada. Pode perguntar mais. Estou só correndo aqui as outras perguntas que eu passei. Ah, gente, outra questão. Transtornos alimentares, né? É bem frequente. E aí, por exemplo, eu tenho recebido aqui muitas pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica, né? E fizeram sem nenhum tipo de acompanhamento psicológico especial. Isso é delicado. O que acontece? Não à toa você aprendeu a comer demais quando tá ansioso, quando tá preocupado, quando tá em algum apuro. Desde muito cedo você aprendeu que ao comer dá um alívio desse sofrimento, amortece um pouco essa preocupação. Então, comer excessivamente acabou virando um anestésico na sua vida porque lidar com aquela dor parece ainda não ser possível. Então, o que está acontecendo com muita gente, né? Algumas pessoas, o médico diz, não, é 20 mil reais, 30 mil reais eu faço a sua cirurgia. E tem muitos... Delicado tocar nesse ponto, mas tem que tocar. Tem muitos médicos que, estando com os 20, 30 mil reais na mão, faz a cirurgia. Sem muitos cuidados de qual é o histórico afetivo daquela pessoa. Sem um acompanhamento pré e pós-operatório psicológico bem denso, bem de perto. Então tem chegado muitos casos de pessoas que têm submetido à cirurgia, ou seja, o estômago é seccionado, às vezes o intestino também, e aquela pessoa não pode mais comer. Como ela não pode mais comer, se ela não conseguir desenvolver um outro sintoma, que é o que a gente chama de deslocamento do sintoma, ela vai ter que se deparar, às vezes de forma imatura, que ela não está pronta para aquilo, com dores muito profundas. E aí tem o risco de surto, desenvolver alcoolismo, tabagismo, dependência química, compulsão sexual, né? E isso não é, eu não estou falando de um caso aqui e outro ali, não. Tem sido frequente, né? Casos de pessoas que tentaram suicídio após a cirurgia. Veja, a cirurgia pode ser uma intervenção maravilhosa. Maravilhosa. Quando toda a equipe percebeu que a pessoa está preparada emocionalmente para lidar com esse corte.
sem desenvolver um outro sintoma. Não é o que tem acontecido, né? Então, risco de suicídio, manifestação de outros quadros de perturbações psíquicas que a pessoa não manifestava antes. Então, gente, cirurgias, medicamentos, tudo é bem-vindo quando a pessoa está em processo de autoconhecimento. E somente quando ela está em processo de autoconhecimento. Porque ela está usando as próteses químicas, médicas, mas está usando como aliado de um processo de mergulho profundo que ela está fazendo para se curar. Para realmente encontrar a causa original daquele sintoma. Tiago, excelente pergunta, viu? Excelente pergunta. Sabe, muitas vezes nossas experiências, elas são muito permeadas por crenças que a gente nem sabe que tem. Por exemplo, você está falando sobre que as mulheres da sua família não têm sorte no amor, né? Já viu aquela crença, sucesso nos negócios, azar no amor, ou então, olha minha filha, nenhum homem presta. Isso é um banho de linguagem extremamente negativo e nem se sabe. A criança, ela vai crescendo ouvindo a mãe, o pai falar coisas sobre as experiências afetivas sexuais que vão fazendo com que a criança se incline a ter aquelas experiências ou a fugir completamente delas. De qualquer forma, a referência está sendo aquela dor e não a expressão afetiva sexual espontânea, original da criança, né? Então, o que acontece com muita frequência? Às vezes, por exemplo, eu atendo pessoas que sempre que vão se relacionar, elas são traídas, sempre. E aí elas dizem que tem o dedo podre para relacionamento. Não é bem isso, não é o dedo podre, é uma crença podre. Tem uma crença podre instaurada no sistema familiar. Que se você não conhecer que ela está lá, a sua filha vai acabar reeditando essa experiência também. Então, se tem num estádio, eu costumo dizer que os inconscientes, eles se comunicam sem limites geográficos, sem limites cronológicos. Então, se de repente você aprendeu que ser uma mulher direita é ser submissa, calada, passiva, permitir alguns abusos, olha, você pode entrar no estádio de futebol com 2 milhões de pessoas e um cara entrar lá na outra ponta, um cara que tá com o masculino distorcido, que ele aprendeu que ser homem é ser machista, é ser autoritário, é ser dominador, pois essas duas pessoas que entraram nos 2 portões opostos vão dar um jeito de se encontrar no meio de 2 milhões de pessoas. Tenha certeza disso. A vítima sempre precisa de um algoz. Mas a vítima e o algoz sempre se sustentam em crenças, em coisas que nós ouvimos dos nossos pais, às vezes da família ampliada, desde criança, e a gente aprendeu que aquilo ali é verdade. Mas é mentira, é uma mentira que foi contada muitas vezes e soa como verdade, mas é mentira. E você, através do autoconhecimento, está tendo a oportunidade de romper com a reedição dessa crença. Romper. Não é um botão, liga e desliga, decidi romper, rompi amanhã. Não. É um processo de investigar isso aí. Né? Eu vou contar para vocês um caso, quer dizer, um padrão, né? De vários casos que chegam mostrando isso, né? Às vezes tem mulheres e homens também que chegam aqui e dizem, menino, eu só me relaciono com quem não quer nada. Ou eu sinto atração pelo fulano e vejo que, quando eu chego mais perto, eu vejo que ele não curte, ele não é heterossexual,
ou ele não é homossexual, de qualquer forma, ele não tem a orientação sexual que me permita investir nele, né? Outro chega assim, eu só me apaixono por quem está do outro lado do mundo, no outro país, né? Ou então outra pessoa diz, puxa, eu não sei o que acontece, eu só atraio homem casado, eu só atraio mulher casada, eu não sei o que acontece. Gente, todas essas, se vocês olharem, analisarem direitinho, tem um denominador comum desses 3 exemplos, de muitos que eu posso dar sobre as expressões do não. Todos eles estão manifestando um não profundo seu para o relacionamento. Você não quer. Você ainda não quer se relacionar, por mais que você esteja acreditando 100% que você quer. Você não quer. E aí tem que descobrir por que você não quer. Tem um cabo de forças dentro de você te dividindo. Uma parte sua acha que quer, porque a sua família inteira casou aos 25, porque todo mundo já tem filhos, porque Romeu e Julieta tá ali todo o tempo apitando nas profundezas aqui do seu inconsciente. Então você tem certeza que quer um relacionamento, mas só atrai pessoas que não podem estar com você, por um motivo ou por outro. Ou seja, atraiu, essa situação se repete, tem um não. Tem um não. E aí a gente tem que investigar. Onde é que está esse não? Ele se sustenta em cima de quê? Né? Em cima de quê? Às vezes, gente, esse não se sustenta no que você assistiu do casamento dos seus pais. Às vezes, criancinha, você viu seu pai e sua mãe brigando fisicamente, se humilhando, e você estava ali assistindo, inscrevendo isso como modelo de relacionamento. E chega num ponto que você, puxa, eu não quero ter um casamento como o dos meus pais. E você vai evitando relacionamento sem saber por que está evitando. Aí só atrai pessoas que não podem estar com você inteiramente. Ficou mais ou menos claro sobre essas expressões do não? Na hora que você vai descobrindo onde é que estão os seus nãos e vai removendo eles do caminho, nem se preocupe que vai aparecer alguém inteiro pra você, né? E aí, quando aparecer alguém inteiro pra você, tem o segundo desafio, que é você estar preparado para receber. Porque às vezes, por questões lá da infância também, por autoestima baixa, você engordou dentro de você um serzinho que não se acha merecedor de abundância, de prosperidade, de receber amor. Um eu não merecedor, tá aí bem gordinho, te impedindo de receber as coisas que a vida tem pra você. Então, de repente, quando você for limpando esses nãos, que for começando a aparecer pessoas, olha, eu quero estar com você, eu quero estar do seu lado, aí você, ai, tá bom demais pra ser verdade, será que é pra mim mesmo? Será que não tá olhando pra alguém atrás de mim? Esse é o segundo passo. Observar se você já está podendo receber aquilo que você pede tanto. Que às vezes você está pedindo, quando chega você não sabe receber. Então o segundo passo é uma segunda jornada de aprendizado. Aprender a receber aquilo que se está pedindo. Não é? Exatamente. Aos pouquinhos, gente. São compreensões que chegam aos poucos, né? Às vezes, quando a gente acende essa luz do autoconhecimento, a primeira fase pode ser um susto. Meu Deus, olha o tanto de coisa que eu tinha aqui dentro de mim, não fazia ideia. Nossa, começou um monstro, começou horrível. Não cai nessa, tá? Relaxa. A única diferença é que agora você tá vendo. Isso aí tava aí o tempo todo. Sabotando, matando, machucando. Só que você não sabia, estava amortecendo de diversas formas, trabalhando demais, transando demais, comendo demais, alguma coisa demais para distrair. E quando você acende a luz do autoconhecimento, aí vai se podendo ver
E aí você pode ficar um pouco chocado com o que você está vendo no início. Mas agradeça, honre a sua coragem de estar vendo. Você está vendo. E é a partir da clara visão sobre a doença que você começa o processo de cura. Você começa o processo de cura. Às vezes, é uma coisa que eu sempre previno, né? Algumas pessoas iniciam o processo de psicoterapia e podem, não acontece com todas, mas podem experimentar uma intensificação dos sintomas. Parece que os sintomas estão mais intensos e, nossa, parece que eu tô pior. Faz parte do processo. Para que a gente possa passar o bisturi num câncer, a gente tem que trazer esse câncer para cima. Para poder fazer a cirurgia direito. Porque se não trouxer o câncer para cima, se não expuser esse câncer, pode acabar sangrando tudo lá embaixo e você morrer. Então, quando você está em autoconhecimento, esse câncer que está lá escondidinho, só enraizando, só machucando, ele vai ser exposto, vai vir para a superfície. Então você pode de repente experimentar muita raiva, muito medo, se sentir muito vulnerável. Segura a onda, tô contigo. É o processo da cirurgia, tá? Aí aos pouquinhos o próprio processo vai passando o bisturi. Tira um pouquinho, depois tira mais um pouquinho. E pouco a pouco você vai se libertando desse câncer emocional. Uma mágoa enraizada, zona, que você nem sabe que tem. Às vezes você não sabe que tem porque não é da sua biografia mesmo, como eu já disse. Mas é a família da sua mãe e do seu pai guerrearam lá atrás e você não sabe. Tem muito ódio aí no sistema familiar para ser purificado. Né? Já ouviu aqueles casos? Exatamente, Paula. Exatamente. Às vezes, indo mais longe, a gente acaba encontrando algo para estar mais perto de si, né? Porque no mais profundo é isso. No mais profundo é isso. A gente explora o mundo para aprender a estar em casa. Legal, né? A gente explora o mundo para aprender a estar em casa. Isso é tão confortante, né? Muito confortante. Alguma pergunta mais? Tá, a gente está se aproximando do finalzinho, mas em 4 minutinhos dá para responder muita coisa, certo? E quem eu passei a pergunta, vocês me deem um tempo aí para eu aprender a mexer com esse recurso novo. Mas prometo que as perguntas que eu tiver passado, eu vou desenvolvendo os vídeos, certo? Vou divulgando aos pouquinhos aqui no Instagram. No Instagram só permite 1 minuto, né? Mas lá no YouTube, tanto o YouTube quanto a página do Facebook, gente, é Núcleo de Psicologia, o Verbo no Infinito. No YouTube estão os vídeos inteiros, no Facebook também. Já tem muita coisa lá. Passar sobre a palestra no CRE? Sim, Eliza. É dia 25 de junho, certo? A palestra no CRE começa às 7h15, vai até às 9h. E aí o tema é sexualidade, conhecendo-se através do próprio desejo. É um tema que geralmente bomba, né? É muito efervescente, porque é um tema de todos nós, né? E aí, eu sempre preparo sobre isso. Pergunte o que quiser. Não há restrição sobre o que perguntar, porque tudo é humano. Tudo é humano. Não tem pergunta pesada, pergunta leve. O que tem é a sua coragem de perguntar o que você precisa perguntar, né? Então todas as perguntas são bem-vindas, tudo é humano. E o que não der tempo lá também, 1h30,
mas já dá pra mexer com muita coisa, né? Às vezes, gente, basta a gente tocar o vislumbre de que aquilo ali pode estar acontecendo com você.